Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Estamos aqui para mais um Alto Astral no 14. Guilherme Verano, mais um programa, mais uma edição. Que coisa boa, hein? E coisa boa, né? Trazer informações pertinentes à comunidade, com pessoas daqui da cidade, né? Para falar de coisas nossas, realmente é muito bom. E sempre assuntos pertinentes. Na semana passada a gente falou a respeito de ciclismo, que está, é claro, evidentemente incluído na área da saúde. E voltando essa semana para a área básica nossa, que é falar de saúde e trazer como convidados sempre médicos e médicas que falam de áreas específicas para a população anapolina. Então, senhor, por favor, apresente nossa convidada de hoje. Guilherme Verano, nossa convidada de hoje não é de Anápolis, mas ela é aqui pertinho de Anápolis, da nossa querida Goiânia. Não, mas você sabe que Goiânia é região metropolitana de Anápolis, né? Goiânia só existe em função de Anápolis. Guilherme Verano, isso é uma extensão de Anápolis. Guilherme Verano, nosso programa está aqui no canal 14 da NET, mas nós estamos no YouTube, nós estamos nas redes sociais. Será que os goianienses vão ficar felizes com essa fala sua, Guilherme Verano? E eu vou incluir mais uma, não só Goiânia, Brasília também, né? É outra que existe em função de Anápolis. Eles sabem disso, né? Dói no coração deles, né? Mas existe em função de Anápolis, uma cidade parceira, evidentemente, da construção. O senhor sabe que Anápolis era para ser capital do estado? Não sei. Pedro Ludovico, no meio do caminho, que desistiu da ideia. Mesmo? Mesmo. Né? Eu falo porque eu sou um historiador, eu conheço. E Anápolis se estendia, o limite de Anápolis ia até o Meia Ponte, ali onde está o aeroporto, Anápolis chegava até ali. Aí depois, é claro, os distritos, né, Guanápolis, Ceresópolis, foram se tornando municípios independentes, mas Anápolis era vizinha de Muro, de Goiânia. Pois é, Guilherme Verano, a nossa convidada de hoje, a doutora Marcela, é goianiense da Gema, nascida em Goiânia. Mas antes das apresentações, a gente tem que saudar a doutora. Claro. A gente está batendo papo, deixa a nossa convidada só olhando. Doutora Marcela, seja bem-vinda ao nosso Alto Astral no 14. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Doutora Marcela, Guilherme Verano, nascida em Goiânia, mas foi estudar fora. Eu queria que ela dissesse aqui ao assinante do 14 onde que ela se formou, em que ela se formou, por que ela voltou para Goiânia. Com 19 anos, fui morar no Rio de Janeiro, fui fazer faculdade de medicina em Teresópolis, formei em 2006 e então fiz faculdade de residência médica de ginecologia e obstetrícia na Santa Casa de Goiânia e aí fiz mastologia por 2 anos no Hospital das Clínicas de Goiás. E a senhora está atuando onde hoje, doutora, lá em Goiânia? Hoje eu atendo na maternidade Ela, que fica no setor aeroporto, no Sebron e no IHG. IHG que é patrocinador nosso aqui, né, Guilherme Verano? Nosso parceiro, e a gente tem muita honra em tê-los aqui conosco. E a gente convidou a doutora Marcela aqui para falarmos de um tema muito interessante, em especial para as mulheres, mas para nós homens também. Algumas perguntas de nossas telespectadoras que nos enviaram e a gente vai elucidar aqui hoje para vocês que nos acompanham semanalmente aqui pelo canal 14 da NET. E a gente queria começar, ela disse que é mastologista, para o assinante do 14 entender. Formou em ginecologia e obstetrícia, mas fez aí a especialização em mastologia. O que é a mastologia, doutora? O mastologista é o especialista que cuida da saúde da mama, tanto em termos de prevenção, de diagnóstico, tratamento e de reconstrução, caso for necessário, das várias patologias da mama, tanto lesões benignas, quanto o câncer de mama. Então, já que a gente está falando do câncer de mama, como que a senhora define o câncer de mama para nós? O câncer de mama, ele é uma doença que tem uma multiplicação desordenada das células. E isso gera umas células anormais que vão formar uma tumoração na mama. Eu e Guilherme Verano já entrevistamos aqui algumas pessoas e já falamos muito aqui de outubro rosa, novembro azul, maio amarelo. Agora tem um junho vermelho, né? Também, né? Mas que bom que existem essas datas, né? E aí, Guilherme Verano, a gente sempre gosta de estar colhendo a opinião dos nossos entrevistados aqui, e eu queria perguntar para a doutora Marcela. Doutora Marcela, a senhora que já está atuando aí há alguns anos,
Qual que é a opinião da senhora sobre as campanhas, especificamente na área da senhora? Os vários Outubro Azul, rosas que já existiram, eles trouxeram algum tipo de benefício? A senhora entende que as campanhas é importante? Qual que é a sua opinião? Sim, as campanhas são muito importantes, o Outubro Rosa é muito importante, porque lembra a mulher da importância de realizar a mamografia, lembra que ela também tem que ter um olhar mais apurado para a mama dela. Então, é importante que todo ano a mulher faça a mamografia, e com isso, com essas campanhas, nós temos hoje uma diminuição da mortalidade, nós temos um aumento nos diagnósticos de câncer de mama, mas estamos tendo também uma diminuição da mortalidade. Isso deve-se também às campanhas, porque o diagnóstico é feito mais precocemente do câncer de mama, e aí o tratamento é mais adequado, com chances de curas importantes. E falando até nessa questão, em outubro, de fato, aumenta o número de pessoas que aparecem para consultar, ou não? Já se disseminou essa ideia que outubro rosa é importante, mas é importante o ano todo também. Isso, é importante o ano todo. Especificamente, se a mulher apresentar alguma alteração na mama, ela não espere só o outubro, ou a época de fazer mamografia. Muito rápida, né? Isso é. Então, é importante que alguma alteração na mama, ela já procure um mastologista, mas o outubro, lembre, fortalece a necessidade de fazer a mamografia e aumenta a procura no consultório. Eu queria abordar agora a questão do cisto mamário, que tem muita confusão aí na cabeça das mulheres, e é uma pergunta de uma telespectadora nossa. Tem perguntas aqui também de ouvintes do nosso programa lá na Rádio Imprensa, do nosso Alto Astral lá na 104.9, e a pergunta é: o que é o cisto mamário, e se o cisto mamário ele pode virar um câncer de mama? O cisto mamário, ele é uma bolinha com água dentro. Ele não vira câncer, ele não aumenta o risco de câncer, não é necessário ficar acompanhando o cisto mamário. Ele faz parte do processo natural de envelhecimento da mama. Então, vamos supor, se hoje eu faço um ultrassom e vejo 2 cistos, daqui a um ano eu faço outro ultrassom, vejo mais 4 cistos, e depois não vejo mais nenhum cisto, isso não tem preocupação nenhuma. A gente não tem um risco aumentado por ter cisto na mama, e também ele não vai transformar em câncer. O cisto não precisa preocupar. E ele se movimenta? O cisto, se ele tiver um tamanho maior, a gente consegue sentir ele, e as lesões benignas, elas geralmente são móveis. Então, isso é mais um indicativo de benignidade, que geralmente o câncer de mama é uma lesão mais fixa. Doutora, e como que o câncer de mama se manifesta? O câncer de mama, a principal manifestação dele é através do caroço, do nódulo na mama. Mas nós temos outras lesões que podem ser câncer de mama, como aquelas áreas vermelhas ou localizadas ou em toda a mama que simulam um aspecto de casca de laranja. E também a retração do mamilo, o mamilo entrando para dentro, o biquinho do peito tendo alteração em uma mama só, assim como a saída de secreção, a secreção avermelhada, uma secreção tipo água de rocha, que sai de uma mama só. Isso é uma secreção que chama atenção, que tem que ser avaliada. Além do que, tem também retrações na mama e também alguma área da mama abaulada. Isso também é outra alteração que pode levar à suspeição de câncer. E essa secreção, ela sai de forma natural? Isso, muito importante. Ela sai espontaneamente, de forma natural. A mulher não precisa fazer a expressão e ela já suja o sutiã espontaneamente. Ela acorda, às vezes o sutiã está sujo, ou durante o dia ela percebe que o sutiã sujou, espontaneamente. Essa é uma alteração que a gente deve investigar. Tem aquela sensação de umidade, então tem que ficar atento. Atento. E quais que são os fatores que aumentam o risco do câncer de mama? Nós temos fatores modificáveis e não modificáveis. Os não modificáveis é o sexo feminino, a idade, não engravidar, menstruar muito cedo e também a menopausa muito tardia. Isso tudo expõe a mulher a maior quantidade de hormônios durante a vida toda dela e aumenta o risco de câncer. Esses são os fatores que não tem como modificar. Mas tem os fatores modificáveis que dependem da paciente, que é a obesidade, fazer atividade física, sedentarismo, vida estressante, tabagismo,
consumo excessivo de álcool, isso tudo aumenta o risco de câncer de mama. E quando a mulher consegue ter hábitos de vida saudáveis, a gente consegue reduzir o câncer de mama em até 30%. Então é muito importante que a mulher tenha hábitos de vida saudáveis. Estava comentando, Guilherme Verani, assinantes do 14, com a doutora Marcela, que, lendo a reportagem da doutora Milena, que já esteve aqui conosco, e ela falando aí dos complicadores que o tabagismo causa para o câncer de uma maneira geral. E aí a doutora Marcela falando agora especificamente sobre a questão para o câncer de mama. Então o cigarro realmente é um complicador. O cigarro realmente é um complicador. Tanto ele é um fator de risco, ele aumenta o risco de câncer de mama, tanto a mulher que tem câncer de mama, ele dificulta o tratamento, dificulta a cicatrização após a cirurgia e ele também aumenta o risco do câncer voltar. Então, se a mulher ela teve câncer e ela continua fumando, o risco do câncer de mama voltar é maior. Não, e o incrível que a gente vê também, parece que houve um aumento de mulheres fumando. Porque antes, basicamente, era a população masculina fumando. E hoje a gente vê muita, mas muita mulher fumando, quase que na mesma proporção que os homens, né? Isso, no dia a dia do consultório, há essa troca de ideias, na hora de conversar com a paciente, porque a gente sabe que o fumo é uma dependência química, é difícil, né? Se fosse fácil de largar, todo mundo largava, porque todo mundo sabe que faz mal, ninguém precisa de falar que faz mal, que as pessoas sabem, né, de fato. Mas no dia a dia do consultório é difícil ter esse convencimento, fala, puxa vida, deixa de lado isso aí. Isso para falar só em um fator, não falar dos outros que a senhora falou, como a obesidade, a vida sedentária. É muito importante o médico ter essa postura de cuidar da paciente como um todo, não só o diagnóstico, o tratamento do câncer de mama, mas fazer a parte preventiva. Saber como que é o dia a dia da pessoa. O dia a dia da paciente e incentivar. Porque nós temos tem que ter esse cuidado com a paciente, de estimular ela também para coisas boas, mas estar ciente que ela tem uma dependência e informar para ela. Porque às vezes muita paciente chega no consultório e fala, nossa, eu não sabia. E aí, ainda existe. E aí a gente tem que informar a paciente que o cigarro aumenta o risco, ele dificulta durante o tratamento e após também o risco do câncer voltar é maior. Eu queria abordar agora a questão da mamografia, porque eu já ouvi algumas situações em relação a qual a idade ideal para se começar a fazer as mamografias. Como a gente já está na estrada há mais tempo, você há mais do que eu, é claro. É claro que não, o telespectador está vendo que não, é evidente que não, né? Eu pinto o cabelo de branco, inclusive, mas vai lá, continua. Então, quando a gente fazia entrevista já mais algum tempo atrás, a gente ouvia as pessoas falarem numa idade de começar a fazer a mamografia. E de uns tempos para cá, falam-se em outra idade. Eu queria que a senhora deixasse o momento agora. O que vocês, médicos que atuam na área, indicam para as mulheres? Qual que é a idade ideal? Se é que tem a idade ideal. Tem a idade ideal. A Sociedade Brasileira de Mastologia, ela indica realizar a mamografia a partir dos 40 anos de idade, para a população geral, que não tem um risco aumentado. Tem algumas pacientes que têm um risco aumentado, são aquelas pacientes de alto risco, que têm indicação de realizar a mamografia a partir dos 30 anos, juntamente com a ressonância. Isso aí contaria o histórico familiar? Isso contaria muito o histórico familiar. Esse alto risco quer dizer, aquela paciente que tem uma mutação, um teste genético mutado para um gene BRCA1 e BRCA2, e também aquela paciente que tem um risco aumentado maior do que 20% ao longo da vida. Esse risco é calculado na consulta médica, através de métodos estatísticos que nós calculamos através do modelo de Gale, Tarco-Zix, BRC-Capro. Então, são alguns métodos que podemos calcular se a mulher, baseado na história familiar e na história pessoal dela também, se ela tem um risco aumentado. E também tem algumas pacientes que realizariam irradiação do tórax mais novas, entre 10 e 30 anos. Essas pacientes, elas têm que realizar mamografia mais cedo. E o caso que se tornou clássico foi da Angelina Jolie. Se enquadra mais ou menos? Se enquadra. A Angelina Jolie mudou o tratamento, a prevenção do câncer de mama. Ela fez história. Por quê? Porque ela tinha um histórico familiar importante e não foi só pela questão do dinheiro, né? Muitas pessoas falam, aquilo lá foi invenção do dinheiro, não. Alguém vai querer se mutilar por conta do dinheiro. Né? Não foi. É porque eu entrevistei a doutora no rádio e eu falei, doutora, a Angelina Jolie foi porque ela tinha muita grana, foi uma invenção dela, e a doutora me corrigiu de imediato. Ainda bem que eu fui pela linha correta.
A Angelina Jolie tinha uma história muito importante na família dela. Então, os médicos ofereceram para ela alguma estratégia para reduzir esse risco. Porque ela tinha um risco, durante a vida toda dela, de até 80% de ter câncer de mama. Ela era uma paciente que tinha um risco muito alto de ter câncer de mama. Dentro dessas estratégias, eles fizeram um teste genético que foi constatado que ela tinha mutação desse gene, do BRCA. Então, estava presente. Estava presente, mais um indicativo que ela tinha que fazer alguma coisa para mudar esse histórico dela. Então, foram traçadas algumas estratégias. Quais são? A cirurgia redutora de risco, que é a mastectomia, que é tirar toda a glândula mamária da mulher. Ela não zera o risco. Ela reduz, é uma cirurgia redutora de risco, reduziu o risco em 90%. Também podemos fazer a oforectomia, que é a retirada dos ovários. Isso daí vai reduzir o risco em 96%, e além também, as pacientes podem, para fazer essa redução de risco, usar uma medicação, um bloqueio hormonal, por um tempo para diminuir esse risco. Então, são algumas estratégias que podem ser realizadas para reduzir o risco. Voltando a falar da questão da mamografia, a gente ouve mulheres dizer é um exame desconfortável de se fazer e algumas até usam isso como desculpa. Mas eu ouvi um comentário, além dessa questão do desconforto, de dizer que a mamografia aumenta o risco do câncer. Eu queria entender e perguntar para a doutora se isso é verdade. Hoje está muito comum a gente falar em fake news, né? O tempo todo, né? Essa é uma fake news que está atrapalhando muito as mulheres, porque tem algumas que acreditam. E isso está se disseminando nos grupos de WhatsApp, na internet, né? Então, mamografia não aumenta risco de câncer. A mamografia tem uma radiação muito baixa. Quando a mulher faz a mamografia, a dose de radiação é 0,4 MSV, que é a medida de dose de radiação. Para a gente ter um aumento na indução de um câncer, nós precisamos de uma dose de 100 MSV. Você precisaria fazer 250 mamografias para aumentar o risco. Então, a mamografia é um exame seguro, a mulher deve fazer. Além do mais, a mamografia é o único exame que reduz o risco de morte por câncer de mama. A gente não fala isso baseado em poucos estudos, são grandes estudos com mais de 500 mil mulheres que foram avaliadas. Acima dos 40 anos, elas faziam mamografia anualmente sem sintomas. Essas mulheres, por fazer a mamografia, tiveram uma redução do risco de morte por câncer de mama. Então, a mamografia deve ser feita, sim, a partir dos 40 anos. Você não vai ter um risco aumentado de desenvolver câncer. Muito pelo contrário. Você vai diminuir o risco de morte por câncer de mama. E já que nós estamos na linha, então, das fake news, deixa eu perguntar para a doutora. E desodorante antitranspirante, ele pode causar câncer de mama? Não, isso é mentira. Também o desodorante não causa câncer de mama. O câncer é uma alteração genética que ela é herdada ou adquirida por fatores ambientais, mas o desodorante ele não lesa o DNA celular, então ele não causa câncer. Anticoncepcionais, que também é uma outra situação aí, aumenta o risco, tanto os orais quanto os injetáveis. Os injetáveis é pior do que os orais. Como é que é a questão do DIU em todo esse contexto do câncer de mama? Todos os métodos contraceptivos, anticoncepcional oral, anticoncepcional injetável, o DIU, o anel, todos os anticoncepcionais que contêm hormônio, eles aumentam o risco de câncer de mama. Porém, é um risco relativo, que depende da idade da paciente, depende do tempo de uso. Uma paciente que usa 1 ano, ela tem um risco um pouco maior, aquela que usa 5 anos tem um risco mais aumentado, e a que usa 10 anos tem um risco maior ainda. Então, é importante sabermos também que tem benefício anticoncepcional. O anticoncepcional, ele diminui o risco de câncer de ovário, câncer de útero, daquela parede interna do útero, do endométrio, diminui o risco de câncer de intestino e, além do que, previne uma gravidez indesejada. Então, a gente tem que conversar muito com a paciente no consultório para saber qual o melhor método contraceptivo, porque tem o benefício e tem o risco também. A questão das biópsias, doutora, porque tudo isso são tabus e que a gente tem que aproveitar programas como esse nosso, Guilherme Verani e assinantes do 14, para a gente desmistificar algumas coisas. A gente também já ouviu
a fazer a biópsia pode causar o câncer ou deflagrar o processo, não é? Ou espalhar. Justamente, estava quietinho, mexeu, popularmente, né? Não é popularmente, por aí. Então eu queria também que a doutora nos falasse um pouco disso. Eu recebo muito no consultório essa questão, que a mamografia causa câncer e que a biópsia vai espalhar o câncer, né? Isso não existe. Qualquer médico que tenha conhecimento mínimo de oncologia sabe que isso não tem nenhuma comprovação científica. Então, aquela mulher que tem um pedido de biópsia para fazer, pode fazer tranquilamente. Porque o diagnóstico precoce, o diagnóstico correto, isso sim vai trazer chance de cura para essa mulher. Então, o benefício dela investigar e fazer o diagnóstico precocemente, um diagnóstico preciso, que só é feito através da biópsia de um nódulo suspeito, aí esse sim tem um benefício. E por isso que a mulher não deve ter medo. Eu falo que muitas mulheres falam assim, não vou procurar não, porque quem procura acha. Essa é outra máxima espalhada aí. Mas eu falo o contrário. Quem procura acha, mas quem procura, cura. Também. É verdade. E a senhora falou de diagnóstico. A pergunta agora é a seguinte. As próteses mamárias, elas dificultam o diagnóstico, elas atrapalham o diagnóstico? Como que é isso? Sim. A prótese mamária, ela dificulta o diagnóstico. Então, a paciente portadora de prótese mamária, ela tem um diagnóstico mais tardio, porque a prótese ela pode encobrir uma lesão pequena. Então, ela dificulta o diagnóstico precoce, ela não é um fator de risco. Porém, nas 2 décadas anteriores, nós temos alguns relatos de um linfoma anaplásico de grandes células relacionados às pacientes portadoras de prótese mamária. Esse é uma patologia extremamente rara, que acomete geralmente próximo à prótese, não tecido mamário, a cápsula que se forma ao redor da prótese, e isso leva a esse linfoma, que parece um processo inflamatório crônico ao redor da prótese. O Instituto de Câncer, o Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos, relatou a incidência de 3 casos para cada 100 milhões. Então, é uma entidade muito rara. Uma outra curiosidade aqui, que a gente está falando de precocidade, mas vamos falar de adiamento também, porque muitas mulheres hoje em dia estão sendo mães com 40, 45 anos. Tem alguma relação? Pode, não sei, de repente, ser prejudicial, favorecer o aparecimento do câncer de mama, ou não tem relação nenhuma, essa maternidade já na idade mais avançada, que se a gente for lembrar algumas décadas atrás, era a idade que elas estavam sendo avós, estão sendo mães. Qual a relação que existe entre essa maternidade mais para frente um pouquinho? É o que a gente fala, que é a exposição ao hormônio. Então, você não amamentar, não engravidar, seria natural acontecer isso? E que seja natural. Engravidar tardiamente, ter um filho só ou não engravidar, e menstruar muito cedo. Então, você ter uma exposição prolongada ao hormônio, menstruar muito cedo e entrar na menopausa tardia, ou então não engravidar, e aí você não fica um tempo sem aquela exposição hormonal, tudo que expõe a mais hormônios, é um fator que aumenta, é um fator de risco. Isso sim aumenta o risco de câncer de mama. Um ciclo normal, digamos, seria de uns 20 anos, mais ou menos. Estenderia esse ciclo para 30 anos, por exemplo. Uma primeira menstruação com 14, 15 anos, depois você vai com 43, 44. Então, aumentaria em pelo menos 10 anos essa exposição ao hormônio. Isso. Certo. Tá, doutora, a pergunta agora é em relação à atividade física para as mulheres que teve o câncer de mama. Existe alguma contraindicação? Tá, essa daí, a contraindicação deve ser feita muito assim, na consulta com o seu médico, para ver se ela tem alguma contraindicação do ponto de vista cardiológico, alguma contraindicação do ortopedista, mas do ponto de vista de câncer de mama, muito pelo contrário. A mulher deve sim voltar à atividade física normal, deve se exercitar, porque o câncer de mama, ele diminui a atividade física, ela diminui o risco do câncer voltar. Então é muito importante, a mulher acabou de fazer o tratamento do câncer de mama, e até durante. Algumas mulheres que têm condições, que elas não estejam muito cansadas, elas podem fazer atividade física durante o tratamento. Bom, até para autoestima, eu diria. Né? Excelente para autoestima. Então, a gente tem que incluir novamente a mulher no dia a dia, na vida normal dela. Isso faz parte da resposta ao tratamento. Então, a mulher deve, até mesmo para recuperar a massa muscular,
que ela perdeu durante o tratamento. Porque, às vezes, alguns quimioterápicos diminuem essa massa muscular e depois a gente tem que incentivar a fazer atividade física para melhorar a autoestima, para diminuir o risco do câncer voltar. O tratamento do câncer, ele causa um ressecamento vaginal. E existe realmente ele causa? Isso é até uma pergunta de uma ouvinte nossa do programa de rádio. E se causa, qual é o tratamento indicado? O tratamento do câncer de mama, ele causa sim esse ressecamento vaginal, porque tem, além da quimioterapia, tem algumas medicações que fazem um bloqueio hormonal, que colocam a mulher numa situação de menopausa. Então ela vai sentir mais ondas de calor, o ressecamento vaginal. E o que ela pode fazer? Uma coisa que a gente sabe que não pode, é contraindicado reposição de hormônio. Então, a mulher que teve câncer de mama, ela não pode fazer reposição hormonal. Ela deve fazer atividade física, isso ajuda a melhorar os sintomas da menopausa. Tem algumas medicações, cremes vaginais sem hormônios, que são adequadas, que melhoram essa lubrificação vaginal. Mas a gente, se não tiver nenhum efeito, a gente tem também o laser intravaginal, que tem uma boa resposta. Então, reposição hormonal para quem teve o câncer de mama, fora não existe. Não pode, nem aquela oral, nem comprimido, nem o cremezinho que passa, nem creme intravaginal. Não pode de nenhuma forma, nada que contenha hormônio. Mas, e até voltando, que a gente estava falando dessa questão de contraceptivos. De poder, de repente, deflagrar um processo. Mas a reposição hormonal, por si só, ela pode também desencadear um câncer de mama? A reposição hormonal, ela pode, mas só que a gente tem, igual o anticoncepcional, a gente tem um risco aumentado, mas a gente tem que ver o risco e o benefício, porque a mulher tem que ter qualidade de vida também. A questão do tratamento, porque tem várias dúvidas, a gente ouve, eu tive na minha família alguém que teve o câncer e só fez quimioterapia e deu tudo certo. Eu tive uma vizinha que só tomou uma medicação também, a médica indicou, foi correto. Mas eu já vi alguém que teve que retirar parte da mama, ou a mama toda, ou as duas mamas. Como que se define esse tratamento, doutora? Hoje em dia, o tratamento do câncer de mama está muito avançado. Nós estamos tendo grandes avanços em termos de tratamento, de diagnóstico e de tratamento, com cirurgias menos agressivas, menos mutilantes, e isso leva a um tratamento mais individualizado do câncer. Então, depende de vários fatores. Cada pessoa é uma, cada câncer é então o tratamento ele deve ser individualizado, levando em consideração o estadiamento. Logo quando a gente faz o diagnóstico, é feito um estadiamento daquela paciente, que envolve tanto o exame físico, quanto exames de imagem e também exames do tumor, da biologia tumoral, que a gente chama que é a imunohistoquímica. Isso daí, com os dados pessoais da paciente, por exemplo, a idade dela, se ela está na menopausa ou não, isso tudo a gente vai traçar um planejamento de tratamento para ela. Se ela vai começar com quimioterapia, se ela tem benefício de começar com cirurgia, ou se ela não tem, por exemplo, uma paciente que já tem uma lesão avançada, às vezes a quimioterapia seria o tratamento para ela. E uma questão que é muito dolorido para todas as mulheres, quando você tem que realmente retirar, ou parcialmente, ou totalmente a mama. É porque o tratamento tem que ser esse mesmo, né? Não tem... às vezes tenta-se a químio para depois chegar nesse momento, mas já tem casos que é direto na retirada das mamas. Isso, a gente, dependendo desse estadiamento, que nós vamos abordar, verificar qual que é o melhor plano terapêutico para essa mulher. Às vezes, realizar a quimioterapia antes, a mulher apresenta um benefício, por quê? Porque a gente vai tentar reduzir o tumor. A quimioterapia, ela tanto faz uma ação no corpo todo da mulher, e também na mama. Então, reduz aquele nódulo e reduz as lesões na axila. Então, a quimioterapia vem para também tentar fazer um tratamento cirúrgico menos agressivo. Então, a quimioterapia, ela pode ser benéfica sim, e tem muito benefício quando ela é realizada antes da cirurgia.
senhora falou aí da questão das axilas. O que é o esvaziamento das axilas? Ele é feito conjuntamente com a retirada da mama, ou parcial ou totalmente, ou não tem nada a ver? O tratamento cirúrgico do câncer de mama envolve tanto a cirurgia da mama, que pode ser a retirada de um pedaço da mama ou de toda a mama, e a axila também. E hoje em dia a gente tem visto cada vez menos o esvaziamento axilar. Isso é muito bom, porque a gente sabe que tem a biópsia do linfonodo sentinela, que é o primeiro linfonodo que recebe a drenagem da mama. Então, se ele estiver comprometido, aí a gente tem indicação de fazer o esvaziamento axilar. Mas se ele não estiver comprometido, só aquele linfonodo que a gente tirou, 1 ou 3 linfonodos, já é o suficiente. Então, hoje em dia, a gente está evoluindo muito, evitando cirurgias desnecessárias. E por falar em cirurgia desnecessária, metástase no caso de câncer de mama, indo para o estágio mais avançado, para onde é mais comum ela se direcionar? Nós temos metástase do câncer de mama, tanto para fígado, osso, tem os triplos negativos também, que é um subtipo de câncer que pode dar metástase para o cérebro, mas osso, fígado, pulmão também acontece. Interessante essa pergunta sua. A gente não fiz essa abordagem no rádio, não, mas é pergunta que a gente... Me ocorreu aqui agora. O termo certo é reconstituição das mamas, é isso? Reconstrução mamária. Reconstrução mamária. Logo da retirada, vocês, mastologistas, já indicam essa reconstrução? Ela pode ser feita de imediato, ela tem que ser feita de imediato, tem que esperar um tempo, como é que é isso? Isso. A reconstrução, ela o governo federal sancionou uma lei em 2013, no qual todas as mulheres mastectomizadas, elas deveriam ser beneficiadas, ter o direito de ter a reconstrução imediata. Mas só que hoje, atualmente, no SUS, a gente não tem tanto esse número, não é muito favorável esse número, isso está melhorando, mas ainda tem um número pequeno, e a reconstrução imediata, ela pode ser feita tanto através de próteses, quanto através de outra parte do corpo da mulher, como a barriga, como um músculo nas costas, que é o grande dorsal, e ela pode ser feita imediatamente, mas isso depende das condições clínicas da paciente. Então, às vezes, nem toda mulher tem condições, tem indicação para realizar a reconstrução imediata. E aí ela pode ser feita algum tempo depois da radioterapia. E quem pode fazer essa reconstrução? Seria o mastologista? Seria cirurgião plástico? Uma equipe ali? De que forma se dá esse processo? Isso. A minha formação foi no Hospital das Clínicas, e lá nós temos o estudo da reconstrução, nós somos formados para realizar a reconstrução mamária. Então, o mastologista, tanto ele está apto para realizar a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e a reconstrução mamária. Interessante, não sabia não. Doutora, a questão da retirada, o parcial ou total, é uma questão muito traumática para vocês, mulheres, para os esposos, para a família de uma maneira geral. Eu queria que a senhora, na experiência que a senhora tem de consultório, já nesse tempo que a senhora tem como mastologista, que a senhora desse aí conselhos, em especial para homens. A gente fala isso porque nós homens vivemos ambientes de homens, e às vezes a gente vê homens abandonarem as suas esposas ou companheiras em momentos difíceis como esses. E esse apoio, ele é extremamente importante, não é? É fundamental esse apoio, tanto no diagnóstico, quanto durante o tratamento, como depois. Isso faz parte até da resposta que a mulher tem ao tratamento. Então, ela tem uma rede de apoio, uma família que apoia ela, o marido estar presente, não rejeitar a sua mulher, isso é muito importante, isso é fundamental. E no dia a dia do consultório tem muito essa reclamação. Ele não se interessa mais por mim, ele não quer saber mais. De repente não abandona, mas sexualmente abandona. Uhum. Também é um trauma. Acontece meio que esse desabafo também no dia a dia? Tem, a gente tem, são momentos que a gente fica muito triste, porque a gente vê casos de separação durante o tratamento. Também, né? A paciente está ali se preparando para fazer uma cirurgia, e no momento do diagnóstico, logo após algumas consultas, já tem casos de separação. Então, nem espera, né? Nem espera o tratamento.
Mas tem outros casos que tem os maridos que apoiam muito. Total. Isso a gente tem que incentivar. Eu dou parabéns para todo mundo, porque quando a gente casa, na saúde e na doença. A doutora até estava comentando comigo, Verano, de um caso de uma paciente aqui de Anápolis que foi uma referência para ela nessa questão, não é? Uma paciente muito querida, que ela fez tratamento recente agora comigo de câncer de mama, e o marido dela em todas as consultas, muito companheiro, dormiu com ela no hospital, super participativo. Resultado, ela levou esse tratamento com muito mais tranquilidade, foi muito melhor para ela, aconteceu de uma forma mais suave, mais natural. Sem dúvida. E os homens estão livres do câncer de mama? Porque fica aquela questão, né? Não, essa é doença de mulher. Os homens não estão livres do câncer de mama, mas é raro. Representa 1% de todos os cânceres de mama. Então, mas ele, se apresentar um nódulo, tem que ser investigado. O homem acha que não, entendeu? A partir do momento que tem uma alteração na mama do homem, tem que ser investigado sim, porque isso pode acontecer nos homens. Eu vou trazer aqui, Guilherme Verano e ouvintes, amigos e assinantes do 14, uma pergunta de uma companheira nossa que nos acompanha no rádio e na televisão, e ela nos mandou pelo Facebook o seguinte questionamento: tive câncer de mama, fiz todo o tratamento, recebi alta, e agora? Qual deve ser os cuidados? Com qual frequência deve ser feito o monitoramento? Logo após, quando a mulher ela conclui o tratamento, dá uma sensação boa, né? Que cumpri, passou tudo, ela fica aliviada. Mas também tem a sensação de angústia. Porque durante todo o tratamento, aquele tempo, ela está envolvida com exames, com tratamento, fazendo medicações, fazendo radioterapia, cirurgia, e aí, de repente, diminui um pouco as consultas médicas, então é um pouco angustiante. Mas é importante que ela retome a vida dela, que ela volte a fazer atividade física, que ela volte a trabalhar, que ela tenha um ambiente social e familiar favorável, e também que ela faça as consultas médicas. Acabou o tratamento, mas ela nunca vai ter alta. Nesses primeiros 5 anos, ela vai ser consultada, se não tiver nenhuma outra intercorrência, de 6 em 6 meses. O que essa consulta vai ser importante? Para ela fazer o exame físico, o médico vai realizar o exame físico, e também fazer a mamografia anualmente. A paciente que teve câncer de mama, ela não precisa fazer mamografia com menos tempo. Ela vai fazer mamografia anualmente também. Além disso, ela tem que ficar atenta também à questão dos ossos, que tem algumas medicações no tratamento do câncer de mama que diminui a massa óssea, e também a questão do útero. A mulher não pode esquecer de ir ao ginecologista fazer o exame preventivo de câncer de colo de útero também. E, voltando, o tratamento não precisa fazer exames de radiologia, exames de imagem. Muitas mulheres ficam, eu quero rastrear meu corpo inteiro, quero fazer tomografia, não precisa, só se ela tiver alguma queixa, aí a gente pode fazer algum exame direcionado. Mas o que ela vai fazer após o tratamento do câncer de mama é consultas de 6 em 6 meses para fazer exame físico, fazer a mamografia, ver como que ela está, se está tendo alguma alteração, e se tiver alguma alteração, aí sim a gente pode fazer outros exames. A senhora falando de exames, o ultrassom de mama, ele tem a mesma finalidade da mamografia? Como que seria? O ultrassom de mama, depois da mamografia, ele é o exame mais utilizado na mastologia, para detecção de lesões na mama. Mas o ultrassom, ele complementa a mamografia, ele não substitui. Por exemplo, uma mulher que tem uma mama muito densa, que tem muito parênquima mamário, e às vezes a mamografia não viu algum nódulo, e aí você lança a mão do ultrassom. Então é um método complementar, mas não substitui. Em primeiro lugar, deve-se fazer a mamografia, e aí, se necessário, fazer a ultrassom. A questão da radioterapia para o tratamento do câncer de mama, às vezes é indicado também, tem casos que é indicada a rádio? Sim, a rádio é muito importante, porque assim como a cirurgia, é um tratamento local, que vai diminuir o risco do câncer voltar. Então, a radioterapia, ela tem que ser feita em alguns casos. Por exemplo, se a mulher fez a cirurgia de retirada parcial, só um pedacinho da mama, ela tem que fazer a radioterapia. Algumas mulheres que têm um tumor pequeno,
que retirou toda a mama, ela não precisa de radioterapia. Então, é um tratamento mesmo individualizado. Cada caso, nós vamos analisar e ver o que é melhor. Mas, geralmente, a radioterapia, na cirurgia conservadora, que é a retirada de uma pequena parte da mama, a radioterapia é indicada. A gente está caminhando para a parte final do programa já. Me ocorreu aqui mais uma curiosidade, né, em relação à amamentação. A mulher que amamenta, ela diminui o risco de câncer de mama ou não tem nenhuma relação? Isso, a mulher que amamenta exclusivamente, ela que fica em amenorreia, que é sem menstruar, ela diminui o risco de câncer de mama. Quanto maior o tempo de amamentação, maior a proteção. Então isso é fato, não é? Isso é fato, não é fake news. Ok, para encerrar agora, eu queria só que a senhora falasse um pouquinho da questão do autoexame, que é sempre falado, é muito falado em campanhas, e recentemente houve uma reportagem, a senhora já comentou isso também comigo hoje, que tem país já não valorizando tanto a questão do autoexame. Como é que é isso? É porque em países desenvolvidos nós temos uma maior disseminação dos exames de rastreamento, da mamografia. Então a mulher tem mais facilidade de estar em contato com esses exames. Em países que estão em desenvolvimento, em alguns países ainda é indicado fazer autoexame. Mas o autoexame hoje em dia, ele só é indicado para conhecimento do próprio corpo. A mulher, qual que é a preocupação do autoexame? Algumas mulheres que não palpam nada na mama estavam deixando de fazer a mamografia por achar que não era necessário. E isso não é verdade. Por quê? Porque a gente só consegue sentir algum carocinho na mama se ele estiver acima de 1 centímetro. E a mamografia não, ela detecta lesão menor que 1 centímetro. Então, o que é importante, mesmo que a mulher não tenha nada, não sinta nada, ela tem que fazer a mamografia todo ano. Guilherme Verano, mais um bom papo, hein, rapaz? Que coisa boa. Nenhuma, né? Não, esse pessoal de Goiânia é muito bom, viu? Pra quem não chegou nesse programa, vai entender o que eu estou falando. Dona Marcela, muito obrigado aqui pela presença. A gente vai convidá-la mais vezes. Eu acho que foi muito esclarecedor. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Foi ótimo. Verano, muito obrigado, meu irmão. A gente agradece mais uma vez. Papo bom, né? Descontraído. A gente falando de termos técnicos, mas trazendo para a linguagem comum, né? Isso é muito importante, né? Para quem está acompanhando aí, as mulheres estão acompanhando, os maridos também que estão acompanhando. Acho que várias lições foram deixadas aqui hoje, né? Que são importantes. E a gente agradece mais uma vez, é claro, você, assinante do canal 14 da NET, que nos acompanha, né, no próprio canal 14, na grade de programação, e também nas redes sociais, nosso canal no YouTube, você acompanha também no Instagram, Facebook, as redes sociais estão aí. A gente agradece a você e também aos nossos parceiros, sem os quais seria impossível executar esse programa. Mais uma vez, então, muito obrigado. Canal 14 NET, apoio cultural. Clínica Radiológica de Anápolis, Associação Comercial e Industrial de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbante JK, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia, Mover Mais Clínica de Fisioterapia, IHG, que é o Instituto de Hemoterapia de Goiânia, e também Indicom, Gerenciamento de Resíduos. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.